Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao IGTI, a este webinar. Obrigada pela presença. Meu nome é Renata e antes de nós darmos início ao webinar de hoje, eu gostaria de apresentar para vocês brevemente o IGTI. Bom, o IGTI é uma instituição de ensino superior com foco na formação profissional em tecnologia da informação, inovação e tecnologias emergentes. A instituição é referência nacional na educação à distância e de qualidade, com um modelo de ensino bastante interativo e inovador. O IGTI ele é referência, além de ser referência, ele é credenciado junto ao MEC com um conceito institucional de excelência. Bom, nós estamos realizando um ciclo de webinars apresentando problemas e desafios relacionados às principais carreiras de TI. O tema do webinar desta noite é Machine Learning, aplicações, ferramentas e tendências. E será apresentado pelo professor do IGTI, João Paulo Nascimento, com duração de 40 minutos. Na sequência, pessoal, vocês poderão fazer perguntas para o professor João Paulo. Então, fiquem à vontade, participem, anotem, façam suas anotações durante a apresentação, podem habilitar as câmeras de vocês, a gente só pede que, por enquanto, fiquem com o áudio desabilitado, tá bem? Aproveitem, porque esse momento foi feito especialmente para vocês. Vamos começar, então? Seja bem-vindo, boa noite, professor João Paulo. Boa noite, Renata. Boa noite, pessoal. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês essa noite, poder falar um pouco sobre as aplicações, ferramentas e tendências na área do Machine Learning. Antes da gente começar o nosso webinar de hoje, é muito importante a gente falar um pouco sobre a atualidade. Quer dizer, por que a gente está ouvindo tanto falar em Machine Learning, falar tanto em inteligência artificial? Um dos principais pontos, um dos principais alicerces que está permitindo todo esse avanço na área do Machine Learning, sem dúvida nenhuma, é o hardware. O hardware que a gente tem hoje, ele proporciona um desempenho muito maior do que aquele que a gente tinha no passado. Lembrando que a inteligência artificial, o Machine Learning, não é uma ideia que surgiu nos últimos anos. Isso já é algo que vem sendo falado desde os primórdios da computação. Mas naquela época, tinha-se a ideia de que o computador poderia realizar tarefas, digamos, inteligentes, mas a gente não tinha o desempenho computacional necessário para que essas tarefas fossem realmente realizadas pela máquina. Então, a gente já tinha uma ideia de software, como as próprias redes neurais, por exemplo, mas a gente ainda não tinha um hardware que pudesse executar essas redes neurais em um tempo que fosse possível de ser esperado, né? Um tempo que fosse viável, por exemplo. Muitas vezes, quando essa entrega era feita, quando esse software conseguia produzir um resultado, a gente já não precisava mais desse resultado. Então, como pilar, um dos pilares dessa popularização da tecnologia, a gente pode colocar fortemente aí o hardware. Mas, claro, isso, por trás desse hardware, a gente tem também todo um software que pôde se popularizar em cima dessas novas plataformas, desses hardwares que foram evoluindo ao longo do tempo. E com isso, claro, a gente vem conseguindo um desempenho muito maior. E é por isso que a gente vê hoje em dia tanta coisa sendo criada, tanta coisa sendo disponibilizada para o usuário final. Então, você pensa hoje num smartphone, por exemplo, você já tem ali dentro várias funções inteligentes que no passado não poderiam ser entregues com o hardware que a gente tinha. Então, hoje você já tem muitos aparelhos, muitos dispositivos que já dispõem e já utilizam todos esses benefícios que a IA e, claro, o Machine Learning já proporcionam. Então, a gente pode dizer que atualmente a gente está vivendo uma fase em que a inteligência artificial, a IA, ela se tornou uma indústria. Então, hoje a gente já tem a produção de softwares e de hardwares inteligentes por meio de uma linha de produção, justamente pela popularização dos algoritmos também. A gente já tem esses algoritmos implementados, a gente já tem os frameworks disponíveis, e aí a gente consegue construir software inteligente em larga escala.
Então, atualmente, nos últimos anos, a gente tem também o retorno das redes neurais. As redes neurais chegando muito forte para a solução de problemas que antes a gente não tinha nem hardware, nem software para resolver. Pois bem, a gente falou do hardware, a gente falou do software, mas a gente tem um outro pilar que ajuda na sustentação dessa popularização dos algoritmos inteligentes, dos programas inteligentes e de todo o benefício que a gente está experimentando aí nos últimos anos. Isso se chama dado. Então, a quantidade de dados que a gente tem atualmente disponíveis para trabalhar com machine learning é algo que a gente nunca teve no passado. Ah, mas o que o dado, a quantidade de dados, tem a ver com os algoritmos de machine learning que eu estou querendo usar, que eu estou querendo implementar? Muito bem, quando a gente fala de machine learning, a gente está falando de aprendizado de máquina. É a capacidade daquele código, daquele algoritmo, dele aprender, baseado em alguns exemplos, e dali para frente ele conseguir generalizar. Quer dizer, eu mostrar para ele o que é uma bicicleta, por exemplo, e dali para frente eu posso ter uma bicicleta em várias situações e esse algoritmo vai ter condições, vai ter capacidade de reconhecer essa bicicleta em várias situações, seja ela na prateleira de uma loja, seja ela na rua, seja ela na neve, seja ela pendurada no suporte, por exemplo. Enfim, isso é a capacidade de generalização. E para que eu consiga realmente treinar esses algoritmos, seja para reconhecer uma bicicleta, seja para vigiar um pátio de uma empresa e reconhecer intrusos, por exemplo, eu preciso de dados para tudo isso. Por meio de dados, eu tenho a condição de treinar esses algoritmos, que no caso são algoritmos inteligentes, para que eles possam realmente generalizar, para que eles possam classificar objetos, por exemplo, sem que aquele objeto específico que ele está classificando já tenha sido apresentado para ele. Esse algoritmo pode ter visto um outro objeto parecido, mas exatamente aquele, naquela mesma situação, ele ainda não viu. Mas, devido à sua capacidade de generalização, ele tem condições de classificar esse objeto, mesmo que ele não tenha visto especificamente aquele objeto. Então, como eu estava falando aqui, a história da IA, ela nos remete aos anos 40, lá no próprio início de toda a computação. Os algoritmos inteligentes, eles foram abandonados por um longo tempo. Claro, não foram abandonados, né, completamente abandonados, né? Existiam pesquisas, principalmente dentro da academia, das universidades, mas não na escala que a gente tem atualmente. Então, justamente por essa falta de hardware, por essa falta de capacidade computacional, a própria IA foi, digamos assim, abandonada, esquecida ao longo dos anos. Então passou aí os anos 40, os anos 50, 60 e por aí vai, até que com a melhoria das máquinas, a disponibilidade maior da própria quantidade de dados, a condição que a gente teve de desenvolver novos algoritmos, essa IA, principalmente por meio do machine learning, pôde ser recuperada já no final dos anos 90, início dos anos 2000, mas o grande boom mesmo veio a partir do ano de 2010, onde a gente teve realmente um grande avanço na área da inteligência artificial. Então, nessa figura aí a gente pode observar os pilares que a gente tem sustentando essa inteligência artificial. Aqui a gente tem a capacidade computacional, que a gente já falou, a popularização do hardware propriamente dito, quer dizer, eu tenho o hardware mais potente, mas eu também tenho o hardware mais barato. Eu tenho o hardware como um serviço, que é a própria disponibilização desse hardware em nuvem. A computação em nuvem, ela
ajudou também fortemente na popularização da inteligência artificial. Então, no primeiro quadrante que eu tenho ali, eu tenho a capacidade computacional. Depois, como eu já havia dito, os dados. Empresas vinham guardando seus dados por longos e longos anos, muitas vezes sem saber o que queriam fazer com esses dados. E aí, não só com a ciência de dados, mas também com o machine learning, várias empresas puderam aprender com esses dados passados, conhecer, por exemplo, comportamentos de seus clientes, comportamentos de suas vendas, de seus fornecedores, de previsão de demanda, e com isso se organizarem muito melhor e com isso, claro, obterem melhores resultados operacionais dentro de seus processos. Então, a quantidade de dados, a variedade de dados, a velocidade de geração de dados, tudo isso teve e tem um impacto forte na popularização do machine learning, da inteligência artificial como um todo. Depois, a gente ainda tem a internet das coisas. Quer dizer, vários dispositivos, todos eles produzindo dados e todos eles conectados por meio de uma grande rede, que é a própria internet. Então, hoje você tem o seu smartphone, você tem o seu tablet, você tem o seu smartwatch, você tem a sua Smart TV e vários outros dispositivos dentro de uma residência que, interligados, contribuem para o maior conforto das pessoas. Então você tem uma geladeira inteligente que é capaz, por exemplo, de fazer as suas compras automaticamente, solicitar ali o que está faltando na sua casa de maneira automática. Você tem uma TV inteligente que te ajuda a selecionar a melhor programação, a definir a melhor programação. Outros dispositivos como ar-condicionados, dispositivos que abrem e fecham janelas, detectores de gás, diversos sensores e até a própria internet das coisas está muito ligada ao conceito de sensores. Se você pensar na agricultura, se você pensar nas nossas residências, tudo isso aí interligado por meio de sensores, né? Na agricultura você tem internet das coisas aí fortemente atuando por meio de drones, por meio de sensores na lavoura que determina, por exemplo, alguma praga, que determina o nível de umidade, que determina, por exemplo, o pH, que determina muitas coisas, inclusive os nutrientes que aquela planta está recebendo, sem necessidade da intervenção humana, conferindo ali planta por planta. E ainda os drones, nessa mesma área da agricultura, sobrevoando, retirando fotos, fazendo vídeos e algoritmos de reconhecimento de imagem, analisando esses vídeos justamente para uma tomada de decisão mais acertada. No que diz respeito, por exemplo, a uma praga que está infestando aquela lavoura, ou de repente alguma área que está tendo algum problema, alguma área que ficou sem plantio, alguma área em que a cultura que está sendo desenvolvida ali não está respondendo à altura do que se esperava. Então, a internet das coisas, ela se une também a toda essa capacidade computacional e ela é também a grande geradora de dados para justamente ajudar nessa popularização do próprio machine learning. Por último, a gente ainda tem um quadrante ali que são os algoritmos e frameworks. Quer dizer, eu tenho toda essa capacidade computacional, mas eu ainda tenho uma capacidade muito grande de software. Quer dizer, eu já tenho muita coisa pronta no lado do software, justamente para auxiliar e aumentar a velocidade do próprio desenvolvimento, do desenvolvimento das novas soluções. Então eu tenho frameworks que já implementam, por exemplo, uma rede neural, eu já tenho frameworks que já implementam algoritmos de classificação, que implementam algoritmos de regressão para fazer previsões, por exemplo. Estava falando da agricultura agora, e ela trabalha fortemente com a parte de previsão. Não é só previsão se vai chover amanhã ou não. É uma previsão, por exemplo, de planejamento realmente. Quer dizer, vale a pena esse ano eu plantar milho ou feijão? Né? Baseado em todos aqueles dados que a gente já tem, é possível fazer uma previsão e uma recomendação
sobre qual cultura deve ser realizada em determinado ambiente de acordo com aquele ano que se inicia, por exemplo. Então eu estava falando ali dos algoritmos e frameworks, e a gente já tem vários desses algoritmos prontos e que a gente não tem necessidade muitas vezes de desenvolver tudo isso do zero, né? A gente já tem muita coisa aí disponível em que a gente simplesmente aplica aos nossos problemas, avalia os resultados, que a gente chama de acurácia muitas vezes, e depois decide por uma alteração ou não daquilo que a gente está realizando. Então, esses 4 pontos aí, pessoal, capacidade computacional, quantidade, variedade, velocidade de dados, internet das coisas, como geradora desses dados, e algoritmos e frameworks de inteligência artificial, de machine learning, como grandes provedores de soluções, são, digamos assim, alguns dos pilares que sustentam toda essa inovação que a gente está vivendo hoje em dia. E esses algoritmos e frameworks aí, às vezes a gente quer resolver um problema, por exemplo, um problema de reconhecimento de imagens. A gente já tem várias coisas prontas lá dentro. A gente quer fazer um algoritmo para recomendação de produtos, um collaborative filtering, por exemplo. A gente já tem um algoritmo lá, já pronto lá dentro. O que a gente precisa é atribuir uma base de dados, setar alguns parâmetros e começar a avaliar os resultados e verificar se a gente está alcançando realmente os resultados que a gente espera de acerto desses algoritmos, se eles estão realmente acertando no nível, na quantidade que a gente espera. Bom, e aí tem uma figura que eu gosto muito, que são as divisões que a gente tem dentro do machine learning, né? Então, ali de maneira mais ampla, a gente tem toda a inteligência artificial como um grande arcabouço que suporta as outras tecnologias. Se vocês observarem, ela vem lá de muitos e muitos anos sendo pensada. Isso a gente chama de IA genérica, que é mais ou menos o que vocês assistem aí, que nós assistimos em filmes de ficção científica, né? É o que a gente tem dentro da inteligência artificial. A gente consegue alcançar aquilo que a gente assiste lá naqueles filmes? Logicamente não. Mas o que dá para a gente fazer atualmente? O que a gente tem conseguido fazer atualmente? A gente tem conseguido fazer com um certo nível de sucesso justamente o machine learning. Então, o machine learning ele é uma subdivisão da inteligência artificial, que é o aprendizado de máquina, e é onde a gente está conseguindo atuar fortemente, principalmente depois dos anos 80, mas mais popularmente depois dos anos 2000. E a gente tem ali, ainda dentro do machine learning, o próprio deep learning, que é o aprendizado profundo, que é a utilização de redes neurais com várias camadas e vários neurônios, que possibilitou também uma popularização ainda maior do machine learning. Então a gente tem o deep learning como uma subdivisão do machine learning, que chega também muito forte na solução de problemas. Então a gente tem deep learning aplicado, por exemplo, a reconhecimento de imagens, com as CNNs, né, as redes neurais convolucionais. A gente tem o deep learning aplicado ao processamento de linguagem natural, reconhecimento de áudio, reconhecimento de escrita, também como uma área muito promissora dentro da IA, dentro do machine learning. Esse deep learning, claro, se ele está trabalhando com várias camadas dentro de uma rede neural, ele exige muito processamento. Então, se a gente está trabalhando aí com reconhecimento de imagem, a gente pode trabalhar com as GPUs, acelerando ainda mais o processamento dessas redes neurais. Então, eu gosto muito dessa imagem aí, porque ela dá uma dimensão do que a gente tem, primeiro, da IA genérica, depois do machine learning como uma IA mais específica, e depois ainda, por último ali, o deep learning como uma tecnologia que chega para complementar todo esse machine learning. O deep learning, claro, popularizou ainda mais depois do ano de 2010, né, que a gente começou a ter realmente uma capacidade computacional bem grande. Pessoal, a gente falou aí então dessas técnicas. Vou voltar aqui um pouquinho com a Renata, ela vai ter um tempinho com vocês, e eu volto para a gente falar das aplicações
específicas. Obrigada, professor João Paulo. Gente, é bem rapidinho. A gente vai fazer uma enquete para verificar quem tem interesse em participar de uma aula interativa gratuita do InGTI. O intuito é vocês conhecerem um pouco mais da metodologia da instituição e da dinâmica das nossas aulas ao vivo. Então, o Vitor colocou essa perguntinha aí. Aqueles que tiverem interesse, respondam sim, que a nossa equipe vai entrar em contato, tá bem? Bom, era só esse recadinho, bem rapidinho. Voltamos então com a apresentação do professor João Paulo. Obrigado, Renata. Pessoal, não deixem aí de fazer a escolha aí na pergunta que foi colocada na enquete, tá? Mas a gente continua por aqui. Bom, falando um pouco das aplicações então, pessoal, surge uma pergunta muito forte, né? Muito cotidiana para a gente. Quer dizer, o que realmente eu posso fazer com toda essa nova possibilidade tecnológica, né? Quais os processos organizacionais, empresariais, dentro da minha organização, dentro da minha empresa, quais os processos que podem realmente usufruir de toda essa nova tecnologia? Será que essa nova tecnologia, digamos nova, porque agora que a gente está experimentando em larga escala, será que isso é tudo um grande modismo ou será que é algo que veio realmente para ficar? Bom, pessoal, a gente tem algumas respostas sobre isso aí, alguns pontos que a gente vem aprendendo ao longo do tempo, com as implementações que a gente vem feito, com as implantações que a gente tem feito, e podemos dizer assim que dá para fazer muita coisa com essas inovações tecnológicas que a gente tem aí, com essas novas possibilidades tecnológicas. A gente tem uma abertura em diversos campos. O legal do machine learning é isso, o legal da própria computação é isso, né? É a gente poder aplicar tudo isso que a gente aprende, que a gente desenvolve, em vários ramos do conhecimento, digamos assim, várias áreas do conhecimento. Então, se você pega a computação ou a própria IA, que está dentro da computação, você vê que você tem uma possibilidade, um campo de atuação muito grande. Você vai na área da educação, dá para trabalhar. Você vai no campo da medicina, dá para a medicina usufruir de tudo isso? A gente tem tanto os hospitais, tantos grupos de pesquisas dentro de hospitais, utilizando o machine learning principalmente para reconhecimento de imagens, para prevenção de doenças ou para detecção de doenças precoces, né, ou precocemente. Então a gente tem muito isso aí. Você pega, por exemplo, na área educacional, a gente tem várias escolas. Se você pensar, por exemplo, qual que é o principal problema das escolas, é justamente a evasão de alunos. E a gente vê por aí muitos trabalhos sendo feitos para detecção precoce de evasão de alunos. Quer dizer, o aluno, quando ele vai evadir, ele sempre tem alguns indícios de que isso vai acontecer. E aí o machine learning pode ser aplicado para reconhecer esses indícios e, a partir daí, começar a sugerir quais são aqueles alunos que têm uma probabilidade de evasão. Não só no ramo da educação, isso existe também em outros ramos, como, por exemplo, em empresas de TV a cabo. Não sei se vocês sabem, semana passada saiu na mídia aí, que essas empresas de TV a cabo têm sofrido muito com a evasão de clientes, justamente por conta das novas mídias que a gente tem por aí, como o streaming, por exemplo. E aí, para elas, nada melhor do que, de repente, descobrir quando um cliente dela está propenso a cancelar um contrato, por exemplo, não só na área de TV a cabo, mas também na área de internet, como também na área de telefonia. Então, tudo isso aí abre um campo de atuação e de possibilidade de desenvolvimento de novos produtos muito grandes, né? O campo fica muito grande, porque qualquer área, a área da indústria, com a indústria 4.0, por exemplo, tem uma aplicação, tem uma demanda muito grande por esses algoritmos, né? Previsão de falhas em máquinas, por exemplo, é um campo de atuação que o machine learning tem uma possibilidade de criar soluções muito grande. Você pega o próprio reconhecimento de imagem dentro da indústria, e se você for para outro lado, o lado do comércio,
Comércio eletrônico, por exemplo, ele tem condições de aproveitar todos os benefícios, ou pelo menos alguns benefícios, do machine learning, da inteligência artificial? Tem também, com sistemas de recomendação, que tinha falado agora há pouco, você compra um produto, aquele sistema de e-commerce tem condições de recomendar outro produto parecido. Então, a possibilidade de aplicação é muito grande. Mas a gente ainda precisa pensar, né? Os processos empresariais, eles realmente precisam ou realmente é uma modinha, né? Essa questão do machine learning. Isso tem que ser analisado, né, pessoal? Às vezes, alguns problemas, eles podem ser resolvidos com os próprios algoritmos determinísticos mesmo. A computação está aí para isso. A IA não vai substituir esse tipo de processamento. Eu tenho uma folha de pagamento aqui que ela tem que rodar desse jeito aqui, certinho. Tem que calcular o INSS, tem que calcular o imposto de renda, tem que calcular as faltas, tem que calcular os bônus. Isso é uma coisa meio que determinística, né? Você vai rodar e tem que dar aquele resultado. Então não tem muita não tem muita abertura para uma inteligência aplicada nesse tipo de coisa. Então, tem alguns tipos de processo que talvez não seja totalmente necessária a aplicação dessas novas tecnologias. Entretanto, outros processos em que a gente tem uma grande quantidade de repetições de um determinado tipo de trabalho, em que a gente tem um trabalho perigoso, por exemplo, insalubre, talvez aí sim a IA tenha uma aplicação muito maior. Esses processos, eles podem envolver a própria visão computacional, a área de segurança tem trabalhado muito nessa parte de visão computacional. Vocês viram aí há pouco tempo na mídia a questão de reconhecimento facial em estádios de futebol fora do Brasil, e na própria rua a gente tem aí fora do Brasil alguns softwares fazendo esse reconhecimento facial. O próprio processamento de linguagem natural, justamente para reconhecer fala, para reconhecer textos manuscritos, por exemplo. Então, esses algoritmos, eles têm uma capacidade de aprendizado bem grande e uma capacidade de resolver problemas até bem complexos, digamos assim. E a visão computacional ali, como eu estava falando, ela tem uma abrangência muito grande, seja na indústria, seja no setor de saúde, por exemplo, no próprio reconhecimento de imagens, de exames. Então, a gente tem ali uma aplicação muito grande, né? Os próprios planos de saúde, atualmente, já estão utilizando essa tecnologia justamente para saber se é você mesmo que está fazendo a sua consulta, né? Então, na hora de fazer a consulta, ele pede ali para você mostrar o rosto justamente para ele fazer uma validação que é feita através do reconhecimento de imagem, né? Então, a visão computacional como uma vertente aí dentro da IA muito grande. Então, eu tinha falado ali visão computacional para segurança, para inspeção. Então, inspeção de produtos defeituosos numa esteira de indústria, por exemplo. Isso é um trabalho que o ser humano, para fazer, ele se torna bem repetitivo, bem manual e totalmente propenso a erros, né? Se o cidadão ali não está muito bem no dia, muito provavelmente alguns produtos defeituosos podem acabar passando por aquela esteira. E aí a gente tem um grande problema. A parte de análise de vídeos, pessoal, também, né? Reconhecimento facial em vídeos. De repente, um telejornal, por exemplo, você tem um algoritmo ali implementado que tem a capacidade de descobrir se o jornalista está dando uma notícia ruim ou uma notícia boa. Além disso, a gente tem a capacidade computacional de reconhecer pessoas dentro de grandes volumes de gravações. Você pensa, por exemplo, aí uma grande TV do Brasil. Quando morre uma celebridade, por exemplo, não sei se vocês já observaram, mas poucas horas depois, aquela TV já tem um documentário totalmente formado sobre aquela pessoa. Já pegou os programas da casa de muitos e muitos anos que aquela celebridade participou, já achou os pontos que aquela pessoa estava, já recuperou aquela imagem e já montou um documentário, né? Então aquilo ali, muitas vezes,
utiliza o benefício do reconhecimento de imagens justamente para poupar tempo das pessoas em ficar procurando dentro de grandes volumes de vídeo e também para ser o mais assertivo e conseguir a maior variedade de imagens possíveis. Então, às vezes, consegue achar a primeira vez que a pessoa apareceu naquela casa ali, consegue naquele canal de TV, consegue achar uma variedade de programas muito grandes e, com isso, montar, de certa forma, automaticamente o conjunto de imagens que vai ser utilizado dentro daquela homenagem que vai ser feita, alguma coisa assim. E o processamento de linguagem natural também, eu posso utilizar para reconhecer legendas dentro dessas imagens, posso analisar e coletar dados da web, que é uma tendência muito forte nas organizações hoje em dia, buscar dados da web. Para que você vai buscar dados da web? De repente, para saber como que a minha empresa está sendo vista pelos clientes. Antigamente, como que você fazia isso? Você distribuía um monte de questionários para as pessoas, ou depois, mais recentemente, por e-mail, e essas pessoas nunca respondiam, você tinha uma amostragem pequena desses dados, mas hoje você consegue coletar o que as pessoas estão falando, o que, de certa forma, é até mais sincero, porque as pessoas muitas vezes nem sabem que estão sendo coletados aqueles dados. E ali ela está expondo realmente aquilo que ela está sentindo. E aí a gente tem as técnicas de análise de sentimento para auxiliar nessa análise de dados coletados da web. Então, política utiliza muito isso, setor de esporte, a parte de esporte também coleta muito dado da web, empresas propriamente ditas, mercado financeiro, eu faço ali a análise dos gráficos para investir ou não numa ação, mas de repente eu tenho um portal que já coletou os dados da web, do que as pessoas estão falando nas redes sociais sobre aquele papel que eu estou querendo comprar, sobre aquela ação que eu estou querendo comprar, e ali sumariza aqueles comentários em comentário positivo, comentário negativo ou comentário neutro, de maneira automática, e isso pode ser dado como insumo para a minha tomada de decisão, de comprar ou não um determinado ativo. Bom, alguns outros processos que podem se beneficiar aí da IA, trabalhos repetitivos, trabalhos que são inseguros, e aí já avança um pouquinho mais para a própria IA, com os robôs, com as máquinas que realmente podem fazer esses trabalhos que colocam o ser humano em risco, algum tipo de controle complexo que demanda muita conferência, muita análise das pessoas, de repente isso pode ser atribuído para um algoritmo de machine learning que vai ser de repente, muito mais assertivo. E também aqueles problemas que exigem uma grande quantidade de combinações de análises que precisam ser feitas sobre essas combinações. Bom, e aí eu volto ao problema central dessa segunda parte da nossa discussão. Qual a real necessidade das organizações? Será que todos os processos dentro das nossas organizações precisam do IA ou da IA? Precisam realmente do machine learning, do aprendizado de máquina? Isso precisa ser analisado, pessoal, com um cuidado muito grande. Porque muitas vezes essas organizações não estão conseguindo fazer nem o seu próprio dever de casa. Às vezes não tem nem relatório analítico e já quer aplicar IA. Às vezes não tem nem um BI básico e já quer aplicar os algoritmos de IA para fazer algum tipo de previsão. Então, o primeiro ponto que eu chamo a atenção aqui é uma reflexão profunda sobre a atual situação da organização. Quer dizer, verificar o que ela realmente tem e se ela realmente precisa, pelo menos agora, da aplicação desses algoritmos, dessas novas tecnologias. Isso precisa ser pensado de uma forma mais cuidadosa, justamente para que a gente não cause uma frustração. Porque os dados que são utilizados para o treinamento desses algoritmos, eles também precisam ser trabalhados. A gente seria muito feliz se
recebêssemos da primeira vez os dados já no formato que a gente precisa para treinar esses algoritmos. Talvez a parte de organizar os dados, tratar os dados e preparar esses dados seja a fase mais demorada que a gente tem dentro da IA ou do Machine Learning. Quer dizer, fazer o Data Preparation talvez seja o nosso maior esforço. Saber o que é dado útil para treinamento, saber completar dados faltantes, saber identificar anomalias dentro desses dados e, claro, eliminar essas anomalias. Talvez esses passos eles sejam o grande consumidor de esforço que a gente tem dentro de um processo de Machine Learning. E aí o que vem pela frente, né, pessoal? Como que nós podemos nos preparar? Quer dizer, o que vem pela frente é uma tendência muito forte à consolidação ainda mais da IA, dentro das grandes empresas, mas também dentro das pequenas empresas. Se você pensar numa startup, numa empresa inicial, ela já tem condições de utilizar muito os benefícios do IA. Ela tem condições de se preparar e utilizar esses benefícios. Por quê? Por conta daquela popularização que eu falei lá no início da nossa conversa. Quer dizer, hoje a gente já tem a possibilidade de oferecer esses algoritmos, esses produtos com um custo muito mais baixo do que a gente oferecia há 4 ou 5 anos atrás. A gente tem os players por aí, né? Se a gente pegar da Microsoft, do Amazon, do Google, a gente já tem plataformas computacionais que facilitam muito o nosso dia a dia, que facilitam muito o nosso trabalho. Então, o que vem pela frente é uma carga ainda mais pesada de softwares que prometem entregar aprendizado de máquina para o nosso dia a dia. E a cada dia mais a gente tem enfrentado, a gente tem encontrado mais tarefas que são executadas por meio desses algoritmos. Então, não vai ser novidade para a gente uma popularização maior, uma disseminação maior desses algoritmos em várias áreas, muitas vezes áreas que a gente nem tinha ideia de que isso poderia ser feito. Mas como eu posso me preparar para tudo isso, né, pessoal? A preparação, ela envolve, claro, o estudo, a dedicação e, claro, a utilização dessas ferramentas. Então, é muito importante que nos preparemos de uma forma bem integrada, quer dizer, utilizando várias ferramentas, utilizando vários frameworks, entendendo o seu real funcionamento, para que a gente possa, cada vez mais, implementar soluções robustas em Machine Learning, soluções escaláveis em Machine Learning e soluções que podem ser, de certa forma, comercializadas para um grande público dentro das organizações ou junto com as próprias pessoas mesmos. Bom, porque aí a gente já trabalha um pouco mais aí na parte do IGTI. O IGTI tem uma pós em TI voltada para o Machine Learning. A gente tem uma pós totalmente voltada para essas novas ferramentas, para esses novos frameworks, com professores capacitados, 85% de satisfação dos nossos alunos, 93% de retenção dos nossos alunos. Então, quer dizer, 93% dos alunos que entram aqui no IGTI realmente concluem os seus cursos e 100% de interação por meio das nossas aulas semanais. Nosso MBA aqui em Machine Learning, ele é totalmente EAD e tem todo o foco voltado para essa parte de interação. Diante disso, pessoal, a gente convida vocês a fazerem aí uma aula experimental grátis aqui conosco, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Nesse momento, então, eu volto aqui com a Renata para a gente conduzir. Isso mesmo, obrigada. Pessoal, a gente vai passar para a parte das perguntas, mas antes a gente quer saber o que vocês acharam desse webinar de hoje. Então, o Vitor vai colocar aí uma outra enquete para vocês responderem, para vocês avaliarem. São 5 quesitos.
Para a gente é muito importante esse feedback para que a gente possa melhorar cada vez mais aqui os nossos processos e os nossos webinars, tá bem? Então, enquanto vocês vão respondendo aí, já vou chegando pertinho aqui do professor João Paulo, porque agora é o momento de vocês participarem, de fazerem perguntas. Agora fiquem à vontade para habilitar os áudios, podem fazer via chat, aqueles que forem mais tímidos. Já estou vendo que tem gente aí com a câmera ligada, né? Então, se vocês quiserem, já podem fazer perguntas, considerações. Fiquem à vontade, gente. Vamos lá, pessoal. Alguma pergunta aí sobre o tema, até sobre a pós aqui do IGTI também? Dúvidas? João, não tem problema você estar sem câmera, não. Se você quiser fazer pelo chat, ou se tiver só o áudio... Fiquem à vontade, pessoal, para abrir o áudio, o vídeo ou até pelo chat mesmo, tá? Muito importante, pessoal, estava vendo essa semana aqui, justamente alguns desafios do próprio Machine Learning. Mas vamos ver o Matheus ali. Manda aí, Matheus, depois eu falo dos desafios. Vamos lá, Matheus deve estar digitando. Vamos lá. O Lucas entrou na frente aí do Matheus, né? Colocando ali um comentário, Machine Learning é interessante para a área policial para procurar criminosos foragidos. Pois é, a gente estava falando sobre isso, né, Lucas? Justamente, primeiro, obrigado pela participação aí, né, Lucas? Mas falando justamente pelo reconhecimento facial, né? Muitas polícias em torno do mundo aí têm usado muito o Machine Learning para essa parte de busca por criminosos. Mas não é só por meio de câmeras, acontece também em redes sociais com coleta de dados de fotos, né? Então, eles fazem essas coletas e por meio ali da base de procura que eles têm, eles conseguem ali pelo menos ter uma ideia de onde que aquela pessoa pode estar. De repente ela apareceu numa foto de uma pessoa, de um turista, lá na Torre Eiffel, por exemplo, ela mal sabia que estava sendo fotografada. E a partir daí, ela pode ser, inclusive, ter uma pista de onde ela pode se encontrar, né? Isso aí. Bom, sobe um pouquinho só, ali, gente, por favor, só para eu ver que o kill dele... Durante a pós, Vamos lá. O kill dele colocando, durante a pós, teremos algum projeto sendo implementado? Então, o kill dele, a gente tem o projeto aplicado, que é um projeto que, inclusive, foi totalmente reformulado para essa oferta agora, e para essa entrada agora, do final do ano. E a gente tem justamente a implementação de um projeto, o foco dele. Então você entra, no início do curso você já tem designado um orientador, e a partir dali, cada disciplina que você faz é um novo conhecimento agregado ao seu projeto aplicado. Então a cada disciplina você evolui o seu projeto aplicado para que no final do curso você tenha um produto finalizado, claro, na área do Machine Learning. Isso aí, o Alisson colocando ali, né? Qual a expectativa do mercado com relação à estrutura de rede e sistema operacional de servidor para a AI? Pois é, Alisson, eu quero... Vamos ver se eu entendi bem a sua pergunta, senão você pode complementar, tá? Mas, assim, a gente tem uma expectativa muito grande, né, de estrutura, e um dos desafios que eu ia falar também, anteriormente, essa parte da rede, ela traz rede estrutural, ela traz realmente um desafio para a área da inteligência artificial, justamente pela quantidade de dados que muitas vezes precisam ser trafegados e muitas vezes em tempo real. Então, a estrutura de rede, a estrutura de sistema operacional, né, dos servidores, é também uma preocupação para aqueles que estão desenvolvendo na área da inteligência artificial. Por quê? Porque eu preciso realmente de uma estrutura robusta de rede, eu preciso realmente de uma estrutura robusta de SO para suportar todas essas aplicações. Por quê? Porque essas aplicações, como eu disse no início da conversa aqui, elas exigem cada vez mais dessas duas estruturas que você colocou aí. Então, estrutura de rede, estrutura de SO, estrutura de máquina propriamente dita, processador, memória, disco, tudo isso tem uma importância e uma perspectiva de uso muito grande. Isso aí, o João Neto colocando ali, né? Sou arquiteto de software e a minha empresa hoje usa apenas Rasa e o Watson Assistant. Usando o NLU, alguma tecnologia específica seria mais interessante para o caso? Isso depende muito do que você está pensando em resolver, né João? Para pensar nessa tecnologia específica, se a gente estiver falando de
de players, que é o que você colocou aí, primeiro, você está muito bem servido, né? Mas depende muito do problema que você está resolvendo. Existem outros players que se igualam a esses que você listou, né? Então você tem outras opções do mercado. Não quer dizer que vão ser melhores, né? Para ser melhor, depende muito do problema que você está resolvendo e depende de testes que precisam ser feitos para medir resultado nessa plataforma que você usa e nas plataformas que você tem concorrentes do mercado. Isso aí. Ricardo, qual a melhor linguagem para aprender Machine Learning? Ricardo, eu nunca na minha vida gostei de defender trincheira de linguagem, né? Quem já foi meu aluno sabe muito bem disso aí, né? Eu realmente não defendo as trincheiras. O Python tem chegado muito forte pela simplicidade que ele tem na implementação, na rapidez, nas bibliotecas já prontas. Então, não defendendo a trincheira do Python, mas se fosse para listar, não melhor, mas mais fácil, seria o próprio Python. Mas assim, o Python é hoje, né, Ricardo? O importante é você aprender o Machine Learning, porque amanhã o Python pode não estar mais na crista da onda, e aí você aprendeu pela linguagem, o importante é aprender pela técnica. Igual quando a gente aprendia lógica de programação lá na faculdade há muitos anos atrás. Isso aí. Matheus colocando, o curso do IGTI foca em Machine Learning na prática e precisa de algum pré-requisito para iniciar o curso? Então, Matheus, realmente, principalmente com essa reformulação que a gente está tendo agora, a parte prática passa a ser a protagonista do nosso curso. Quanto a pré-requisito, de repente, durante o curso você consegue adquirir essa base, que é o quê? É uma base de programação mesmo, bem básica ali de lógica de programação. Tá? Mas, às vezes, concorrentemente, você consegue adquirir isso aí. Isso aí. Ricardo só comentando que quer usar Machine Learning para otimizar estoques. Eu falei um pouquinho disso aqui, né, Ricardo, sobre demanda, né? Você só otimiza seu estoque se você conhece a sua demanda. E demanda e Machine Learning está totalmente ligado. Você conhecer quanto o seu cliente vai te comprar, quando o mercado vai te exigir. Só se otimiza estoque com conhecimento de demanda. A Ana perguntando, e o RPA, onde ele se encaixa naquela imagem de IA, Machine Learning e Deep Learning? Pois é, Ana, ele fica ali entre o Machine Learning e o Deep Learning mesmo, né, como uma outra abordagem que pode ser colocada também, mas ainda é meio embrionário, digamos assim. Pessoal, nosso tempo estourou. Infelizmente tem mais perguntas aí, mas não se preocupem que a gente vai pegar essas perguntas, passamos aqui para o professor João e aí ele respondendo a gente envia para vocês via e-mail, tá bom? Bom, gostaria de agradecer primeiramente ao professor João por estar aqui conosco essa noite, muito obrigada. Quero agradecer a presença, a participação de todos vocês, a atenção. Muito obrigada, continuem nos acompanhando, acessem o site gti.com.br. Lá vocês conseguirão ter acesso aos próximos webinars que vão acontecer aí pelos próximos dias, sempre trazendo aí assuntos interessantes, atuais, relevantes de TI. Acessem também, nos acompanhem nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Facebook, tá bom, gente? Bom, segunda-feira terminando, obrigado por estarem aqui conosco essa noite. Semana só começando, amanhã novo mês, hein, gente? Outubro, um mês cheio de coisas boas e de boas oportunidades para todo mundo. Viu? Uma ótima semana e a gente se encontra no próximo evento. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado.